Olá, bem-vindos ao Caixa Preta, esse programa que é feito por e para pessoas que amam cinema. E eu tô aqui hoje com um apaixonado por cinema, amante de cinema, Tomás Aquino, muito bem-vindo a esse programa. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. bom. Eu sou realmente um grande apaixonado pelo cinema. A paixão aqui move essa escola. A gente fica completamente... E é bonito aqui, eu nunca tinha entrado aqui, eu achei bem bonitão assim, bem barroco, sei lá, um estilo bem diferente, gostei. Essa casa é muito antiga, esse casarão a gente gosta muito também. E o Tomás é o nosso vizinho, eu catei ele assim no meio da rua, falei assim, vem aqui me dar uma entrevista. E aí agora estamos aqui preparando esse momento especial para vocês, para dividir um pouco da trajetória do Tomás dentro do cinema, a sua trajetória de vida, né? Enfim, tudo que veio antes, né? De você começar a ter esse privilégio, que eu acho que é esse o grande nome, de ser um ator que pode viver do audiovisual, que pode engatar um projeto atrás do outro. Escolher projetos. Ai, que orgulho! Isso é muito Pega aqui bom, minha né? Isso é mão, muito bom. parabéns! E é uma honra, assim, né? A gente ter você aqui na nossa casa. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada de verdade, tá? Eu começo sempre apresentando um pouco uma mini bio de todos os nossos convidados, e para você que está nos assistindo, a gente tem aqui na descrição do vídeo a bio completa do Tomás. Eu vou fazer só uma introdução bem rápida para quem não o conhece, saber um pouquinho mais sobre ele. Ele é um ator nascido em Recife, começou a carreira em 2006. Dá um gole d'água aqui. Eita, respira. 2007, ingressou no grupo Quadro de Cena, onde participou das montagens de Nem Sempre Lila e Medo de Tudo, sendo estas de sua autoria. O rapaz também escreve. Vocês acharam que ele era só uma carinha bonita? Não. Em 2011, fez curso no Lume Teatro. Participou de 3 musicais e fez muitas peças. No cinema e TV, fez trabalhos em Boca a Boca, da Netflix, Manhãs de Setembro, da Amazon Prime, DNA do Crime, Netflix, Os Outros, Globo e Globoplay. E falando de cinema, dos filmes, né, de longa-metragem, temos Tatuagem, do Milton Lacerda, Isso. Todos os Mortos, né, do Gaetano Godarte e Marco Dutra, Bacurau, do Kleber Mendonça Filho, Curral, que é do Marcelo Brenan, Marcelo Brenan, exato. Pedágio, da Carolina Markovic. Beijo, Carol, tô te esperando no Caixa Preta, nunca veio, só nos ilude, né, Nina? E muitos outros. E temos também alguns prêmios, né, para você contar aqui da sua história. O Tomás também, pelo Todos os Mortos, que você ganhou o Kikito. Ganhei o Kikito, o prêmio de melhor ator coadjuvante. Eu acho que foi em 2020, se eu não me engano, eu estava na época de pandemia, o prêmio chegou em casa, enfim, foi uma... Você não teve o Não prazer, tive o prazer de receber lá, ele no palco. dedicar esse prêmio para sua mãe? Não, e tem até uma história engraçada, depois eu conto sobre pois isso. me conte, mas... deixa eu terminar então isso aqui Vai. rápido pra gente começar. Na verdade, eu já acabei, mentira. Olha, só pra falar, já que a gente tá falando de prêmios, né, de melhor ator pelo filme Curral, de Marcelo Brenan, no Festival de Huevas, falei certo? Sim, Huevas, sim. Huevas, Espanha, e em Miami, no Infinito Film Festival. É isso aí. Parabéns! Obrigado. Como é que faz? Até agora eu tô procurando saber. Como é que faz? Brincadeira. Vai vivendo. Vai dando, vai fazendo, né? Vai Não, fazendo que uma hora brincadeira. vai. Não, eu tô brincando isso porque a gente está dentro de uma escola de arte, uma escola de cinema, que tem cursos para cineastas e cursos para atores, especialistas, né? Um curso especializado para cinema e televisão. Então, como eu disse no começo, aqui na abertura do nosso programa, somos todos apaixonados por cinema. E eu acho que a maior vontade, assim, das pessoas quando estão começando a estudar, é falar, como é que eu faço, né? Como é que eu sigo? E eu sei que não tem receita, mas o sucesso, ele deixa uma trilha, que às vezes a gente pode se inspirar na trilha do outro, É engraçado, porque como é que eu faço é uma pergunta assim que eu fazia muito para mim quando eu estava que eu vim do teatro, né, assim, não sei se está respondendo já alguma pergunta aí, mas é que só porque eu gosto de conversar, adoro falar, mas como eu vim do teatro, eu me perguntava assim, como é que eu faço para entrar nesse cinema, para estar nesse cinema, para ser um ator de cinema, né? Porque são outras escolas, né? Teatro é uma escola totalmente diferente da escola de cinema, que é diferente da escola de série, que é diferente da escola de novela, enfim, assim se vai. Mas eu também faço essa pergunta. Ainda hoje, com menos
do que eu faria antes, assim, mas ainda faço. É que já está feito. Agora, como é que eu continuo, né? Como é que eu continuo Exatamente, motivada, mudou. apaixonada, Isso. administrando né, a vida pessoal, a vida do trabalho, porque o homem não é só o seu trabalho, né? Exatamente. Todo esse desafio do artista, né, que a gente estava começando a conversar aqui antes de começar a gravar, que também, né, é uma pauta importante da gente pensar. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Por favor. Deixa eu até beber mais água aqui. Beba. Atualmente você é um dos atores mais requisitados do audiovisual, né? Como que foi a sua jornada até aqui? Você começou contando da sua trajetória no teatro, que é muito comum, né? Os atores e atrizes se formarem no teatro e depois irem se especializando em cinema. Eu li pesquisando sobre você, que você fez o Circo Místico, certo? Sim, o Grande Circo Místico. Grande Circo Místico. E vi também uma entrevista você falando sobre habilidades que você aprendeu, tipo cuspe fogo. Isso, que foi nessa peça, né? Foi assim, eu comecei em 2006, né, fazendo uma peça, o Grande Circo Místico, e para mim foi bem interessante, porque assim, eu não sabia o que era isso, né? Eu não sabia que universo é esse, né? O que é isso? O que é teatro, né? Mas eu gostava da palavra, de assistir. Eu juro a você que eu fui nessa intenção mesmo, eu fazia jornalismo. E aí eu li no jornal, assim, atores e atrizes que queiram fazer parte da nova peça, do novo espetáculo. Eu falei, quero fazer isso, o que é isso? Eu sou um curioso. E aí, quando eu cheguei para fazer o teste, eu passei, né? Porque eu sabia fazer parada de mão, eu era um garoto danado, levado, sempre fui. E nesses 3 meses de pesquisa, antes de começar a peça, né, para preparação, foi onde eu aprendi a fazer pirofagia, que é o ato de cuspir o fogo, a jogar mais malabares, que eu sabia com 3, aprendi com 5 bolas, né, com clave eu tentei, né, eu fazia trapézio parado, né, então assim, eu fui virando um circense, eu fui me apaixonando por isso, e isso me levou, quando não chegavam alguns projetos, a ter um sustento plano B, né, que às vezes eu fazia pirofagia num evento, seja num carnaval, onde dava, as pessoas pagavam para ter uma pessoa cuspindo fogo, era eu que eu ia lá para fazer malabares em sinal de trânsito, eu ia lá fazer, alguma empresa me contratava, eu fazia, então enfim, é uma diversidade, né? Tem uma frase até de Denzel Washington, que ele fala assim, porque depois eu fui engrenando para o cinema, né? Mas ele fala assim, comece pelo teatro, se você pode, comece pelo teatro. E não deixe de fazer teatro, porque teatro realmente eu acho que é uma escola base de todas essas outras escolas que a gente vai destrinchando por aí, sabe assim, então eu tô numa fase muito boa, assim, graças a Deus que eu não parei, né, assim, eu fui estudando, fui me interessando, quando eu entendi um pouco mais do teatro, eu já queria entender mais sobre cinema, quando eu entendi um pouco de cinema, eu quis entender mais sobre série, né, e assim, até hoje eu sou um curioso, se surgir outra temática, eu vou querer entender sobre essa temática. Então minha vida é isso, assim, é uma caixa infinita de possibilidades. Que legal. Então não existiu esse momento assim, quando eu era criança eu sonhava ser ator? Não, eu nunca pensei assim. Eu era um brincalhão. Jogador de futebol. Sarrista, né? Também não, mas assim... Farreiro, né? Mas eu queria ser feliz. Assim. A resenha minha é que eu sempre fui brincalhão, sabe? Assim, todo mundo falava, você é um artista nato, você deveria ser artista. Eu não sabia nem o que era artista, para falar a verdade. E depois eu fui me inteirando quem são essas pessoas, as poesias, os poemas, as músicas, né? Que tudo isso é muito artístico também, né? E eu comecei a me interessar um pouco mais por essa leitura, né? Mas eu nunca... com 10, 12, 15, eu disse, eu quero ser um ator. Não, assim, eu queria ser feliz. E a felicidade para mim era fazer essas brincadeiras, conversar, enfim, papear. Eu sempre gostei de papear. E você nunca chegou a estudar palhaçaria, Cláudia? Sempre uma coisa nata. Acho que sim. Aquele que eu posso dizer, acho que sim. Porque eu sempre fui esse de... e realmente na escola eu era sempre o engraçadinho da turma. Sabe, aquele cara que tá ali... Aí, vou trazer um pouco dessa energia para levantar aquela pessoa, vou trazer um pouco dessa energia para levantar aquela outra. Enfim, eu sempre fui esse cara mais descontraído, espontâneo, né, generoso. E eu sempre gostei. Eu acho que na verdade, eu acho que eu vivia um palco, né? Eu gostava dessa essa atenção. Então, acho que isso já era ser artista. Pesquisando um pouco sobre você, porque
A gente tem uma aluna que trabalhou na série DNA do Crime, que eu comentei que eu ia te entrevistar, né? Ela é uma aluna muito querida, a Bárbara, que cuidava de elenco, né? E aí a Bárbara fez esse comentário, falou assim, o Tomás é um palhaço, a equipe inteira gosta dele, ele faz todo mundo rir. Eu acho que isso é tão importante dentro de um coletivo, né, de cinema, que é um trabalho tão cansativo, 12 horas de filmagem, todo mundo ali... ter o ator ali que, tipo, vamos lá, galera, sabe? Eu tô aqui por vocês. É porque, pra mim, Vanessa, assim, eu gosto muito de, na área de trabalho, ser feliz, entendeu? Assim, imagina você trabalhar com algo que você... eu vejo muitos amigos meus, assim, sei lá, alguns exemplos, CLT, que você bate lá de segunda a sábado, e você não tá feliz no que você trabalha, mas socialmente você precisa para poder pagar as contas, né? Infelizmente, a gente não pode optar em escolher o nosso emprego, né? Felizmente, eu consegui escolher algo que eu sou muito feliz. Então, para manter essa felicidade no meu trabalho, eu procuro sempre estar perguntando mesmo para as pessoas assim, e genuinamente mesmo assim, sabe? Como é que você está hoje? Você está bem, sabe? Porque às vezes a pessoa não está bem no dia, e eu acho que ali no trabalho tem que ser uma área onde você se sinta calmo, feliz, sabe? Onde você queira pisar, onde você queira acordar e não dizer assim, putz, hoje eu vou para o trabalho. E sim, hoje eu vou trabalhar, sabe? Então, o meu pensamento é esse, assim. Então, no set de filmagem, eu trato todo mundo muito bem, não porque eu quero chamar essa atenção para mim e ser conhecido como trata as pessoas bem, mas sim porque eu sou assim, eu quero que as pessoas fiquem bem, porque eu quero que me tratem bem também, sabe? Eu quero me sentir amado no trabalho, eu quero me sentir bem para poder fazer um bom trabalho e ter o resultado que vocês podem ver por aí, entendeu? Então, eu sou assim, eu gosto disso. É da sua personalidade, né? É sua essência. Exato. Eu acho que essa verdade imprime nas coisas que você faz, né? Acho que massa. Ter esse lugar. E você teve um privilégio, né? De trabalhar com os diretores mais incríveis do Brasil. Vamos falar. Kleber Mendonça, Carolina Marcovitch, Ali Muritiba. E eu acho que a oportunidade de estar, assim, né? Dentro de um momento histórico que tão frutífero para o nosso cinema, em que você tem esse privilégio, né, de estar em muitos sets, com muitas equipes, com muitas tribos e famílias, né, e circular em todos, fazer amizades. Eu queria te perguntar agora um pouco mais sobre a parte do trabalho mesmo, claro. Assim, dentro do teu processo de construção de personagem, do teu processo de criação de cena, de ensaios, de estudo de texto. Como que você vê essa relação do ator, a tua experiência, né, como ator com cada diretor, assim, o quanto que cada diretor te afeta, sabe, te transforma dentro do teu processo. Eu acho essa uma pergunta muito boa, porque... obrigada. Fui eu que pensei. Porque eu acho que para atores, atrizes que queiram fazer parte dessa jornada, entendam que não é um caminho fácil, mas também não é impossível. Né, assim, é um caminho que você tem que se dedicar mesmo, assim, de se entregar, de estudar. Né? Eu lembro que quando eu entrei no teatro, que foi para fazer essa peça, O Grande Circo Místico, que é um texto de Chico Buarque, que foi dirigida por Nina Wicks, na época lá, em Recife, quando eu senti os primeiros aplausos, eu vi que era uma profissão que as pessoas iam te assistir, te prestigiar, pagavam uma entrada para estar ali, para assistir uma peça. E eu recebi uma crítica muito negativa, porque realmente eu não tinha uma experiência como ator. Eu estava fazendo o que as pessoas, em sua maioria na sociedade, acham que é só decorar um texto e você é um ator. Então, eu estava fazendo meio que isso. Assim, eu decorava o texto, porque eu sempre fui bom de memória, e estava reproduzindo o texto, mas não tinha uma verdade cênica, uma verdade interna. E recebi uma crítica muito negativa, que saiu no jornal, assim, basicamente dizendo que eu era a pior coisa da peça. Ai, difícil, já estive aí. Porém, eu não me abalei, sabe? Nossa, eu fiquei arrasada. O que é que aconteceu comigo? Até hoje larguei a profissão. Não faça isso, pelo amor de Deus. Continue. Vamos voltar, pessoal. Continue. Mas eu não fiquei abalado no sentido de desistir, mas eu fiquei entendi. intrigado. Eu fiz assim, faz sentido, porque eu não estudei. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso estudar. Então, quando você está dentro de um filme,
para mim, quando se tem uma preparação, quando se tem alguém que vai te preparar, ou seja, um preparador ou uma preparadora de elenco, como tive em todos os projetos que eu fiz até agora, isso é maravilhoso, porque além do diretor que sabe o que ele quer, o preparador ele está ali para te dizer outros caminhos e outras possibilidades. Então você, além de uma visão tua, você tem bifurcações, ramificações, na verdade, de outras possibilidades para construir teu personagem. Então isso me excita no trabalho, porque eu posso sair desse lado para cá, para um trevo que vai para ali, que pode do trevo que vai para lá e para o personagem que vai... Sabe, eu posso construir uma rede infinita de possibilidades desse personagem. E aí eu acho interessante quando se tem preparos, né? Assim, quando você estuda, quando você se dedica. Por isso que é difícil, mas não impossível. Porque se você quer ter um reconhecimento no teu trabalho, eu acho que é importante você realmente mostrar o quanto que você está a fim de focar nisso. Assim. Então você tem que entrar de cabeça. Seja pensar assim, o que é que esse personagem... Será que ele toca algum instrumento? Será que ele teve uma infância legal? Será que ele... Sabe, possibilidade. Você não criar só a partir do papel que você recebe, ele chora na cena tal, ele ri. Mas por quê? Entendeu? Eu sou um curioso, então eu quero saber por quê. Por que ele faz isso? Por que a roteirista ou o roteirista falou isso? O que é que tem? Eu vou conversar com essa pessoa. E dessa pessoa eu vou conversar com a preparadora. E desse preparador eu vou conversar com o diretor. E assim eu formo um bolo na minha cabeça e o Tomás escolhe o que ele quer jogar ali para dentro. Então, nossa, eu tive um privilégio de trabalhar com vários grandes diretores e diretoras. E graças a Deus, essas pessoas também puderam me dar um feedback bom assim. Tomás, vamos tentar fazer agora uma cena mais assim, mais assado. Então, o que eu quero dizer aqui é muito importante você focar. Não é difícil. Não é difícil, mas não é impossível. Então acho que é focar mesmo assim no que você quer construir e levar a sério. Acho que esse é um segredo meu, assim, eu levo muito a sério o meu trabalho. Muito mesmo. E aí quando você está dentro desse... Você recebe o roteiro ali da série, da novela, tudo mais. A tua primeira relação ali com o roteiro sozinho, lendo, Sim. ou numa leitura de mesa, com direção e elenco. Depois dessa primeira etapa, assim, dessa primeira leitura, sozinho ou numa leitura de mesa, você se debruça sobre o seu texto, analisando, grifando, anotando, você escreve sobre os seus personagens, você faz... Como que é o teu processo de pesquisa? É engraçado que depende de cada projeto. Tem projeto que eu boto marca-texto bonitinho, boto marca não sei o que no papel e escolho uma cor para o meu personagem. Tem projeto que não. Mas uma coisa que eu faço em todos os projetos é ler, porque a partir do momento em que eu leio aquele roteiro, e se é baseado em algum livro, que eu leio aquele livro, eu consigo entender mais a história como um todo. Né? Então, para mim, faz sentido primeiro eu entender o que é que essa história, o que é que eu vou falar com essa história. E depois desse ponto, aí, dependendo do processo, por exemplo, em Bacurau, que era um personagem que já foi um matador, né? Que não queria mais essa questão com matança e tal. Eu, Tomás, nunca matei barata já, não ia dizer que eu nunca matei uma barata, mas barata eu já matei. Mas nunca matei, enfim, ser humano, nem nada desse nível, né? Então, como que emergir num personagem que já foi um matador? Né? Então, eu me enfurnei no sertão, sentei sozinho em cada mesa de bar que eu podia sentar para observar aquelas pessoas. E com um caderninho eu ia anotando coisas particulares. Por exemplo, aquele cara mexe de um jeito diferente, acho que eu posso agregar aquilo. Foi, no entanto, que eu num bar observei um cara que ele tinha um olhar sereno assim para uma... É como se ele não olhasse e olhasse ao mesmo tempo. E aquilo me pegou. E aquilo eu usei muito no personagem Pacote. O olhar. Então depende muito de que processo o papel vai fazer. Né? Às vezes eu gosto só de observar, às vezes eu gosto de escrever mais. Então depende do personagem. Era um fundo de olho que não foca, que olha através, como se estivesse vendo o mar. Assim, né? De uma pessoa que você, quando olha para esse olho, você sabe, tipo assim, essa pessoa já fez muita coisa aí. Aquele cara, eu tinha certeza que ele tinha matado alguém já na vida, sabe? Ou matado alguma coisa, ou feito alguma coisa estranha, sabe? Porque era aquele olhar que você olha que tem um olhar, mas tem um vazio naquele olhar, sabe? É uma coisa maluca, assim. Mas quando eu tava lá no bar... Não sei se também foi a cerveja que eu já estava tomando, mas não, eu estava observando ele assim direitinho, eu disse, nossa, profundo esse olhar. E eu tentei imprimir um pouco desse olhar para esse personagem. Então depende muito do processo. E dentro dessa tua experiência, você tem algum projeto assim que você tenha se arrependido de ter aceito, de ter feito, que você
trabalhamos com nomes. Mentira. Será que eu tenho que falar? Não precisa dizer nome de ninguém, mas assim, em algum momento você já se viu numa situação, poxa, eu não queria estar aqui, não estou me identificando com esse projeto, não precisa dizer qual projeto, mas no sentido de como lidar com a frustração quando você está numa roubada. Posso ser muito sincero? Pode. Nunca me senti assim. Uma vez só, eu não queria, quando eu recebi o roteiro, que eu não vou dizer qual é o nome do projeto aqui para ninguém, mas eu disse, acho que esse talvez eu não queira fazer. E foi a única vez que eu realmente fiz por uma questão de finanças mesmo, assim, de dinheiro. Estou sendo muito sincero aqui. Porém, ainda bem que eu fiz o projeto, porque me transformou e me colocou num lugar que eu disse, tá vendo que a gente às vezes pensa algo e quando está fazendo tem aquilo... Tem um preconceito sobre isso. Exatamente. Então, e por que eu gosto de... Por mais que eu veja que... Isso me ensinou, né? Esse projeto me ensinou, né? Por mais que eu veja que o projeto possa ter uma qualidade ruim ou possa ter um roteiro não tão interessante... Ou diz algo que você não se identifica como artista, mas exato. que você quer naquele momento. Mas aí é que tá. Cabe a você, enquanto artista transformar o projeto que você tá. Imagina quando você transforma um projeto e você fala... Caramba, exato. Olha o que eu fiz com esse projeto, sabe? Eu vou até falar aqui um nome, eu fiz o filme Curral, né? Ele tinha um roteiro interessante, porém o roteiro era muito chapado, né? Então, foram uma preparação de 3 meses intensas, eu e Rodrigo Garcia, que a gente fazia os personagens principais da história, e a gente teve uma preparação muito, muito puxada, muito incrível, né? Estou tentando lembrar agora o nome do preparador, mas eu vou lembrar. E a gente destrinchou aquele... Porque a gente lia uma cena e falava... Tá faltando alguma coisa. Porque estava muito chapado o roteiro. Então, e parecia que o filme Curral, para quem assistiu, é um filme que fala sobre campanha política, né? Bem interessante nesse sentido. Fala sobre esse cabo eleitoral, que é essa pessoa que recebe o vereador ou o prefeito e mostra às pessoas: esse aqui é meu candidato, vote, e vai levando ele, né, nas pequenas regiões. Mas estava muito chapado e precisava de uma naturalidade, precisava de um caminho que fosse orgânico. E a gente começou a ter essa pesquisa e começou na sala de ensaio, transformar. E foi onde, pra gente, o filme começou a ficar tão grandioso que a gente pegava a base do texto, do roteiro e transformava em nossas palavras. Então, nas cenas, a maioria era muita improvisação. Porque eu e o Rodrigo, a gente estava tão um dentro do olhar do outro que a gente já... Se ele me dava uma tapa, eu já reagia de uma forma. Se eu dava um chute, sabe? A gente tinha um jogo interessante nisso aí. Então, cabe você transformar. Então, o Curral é um exemplo que eu acho que é um filme muito incrível e que a gente foi transformando e que a gente conseguiu doar, assim, a gente, se apropriou, transformou, parafraseou. Eu sou professora de direção de atores aqui na IC, né? Além de coordenadora acadêmica. E nas minhas aulas eu junto... Vocês ouviram, né, gente? Eu junto os atores do curso técnico de atuação com os diretores do Filmworks. E eles começam a trabalhar juntos dentro da ideia inicial do filme, ou já do roteiro escrito, enfim, entendendo história pregressa, o universo do filme, tudo que envolve, né, o fazer ali do processo. Eu, como professora de direção de atores, proíbo que eles trabalhem com preparadores, porque eu quero que eles aprendam a dirigir, porque senão eles terceirizam esse trabalho. Então eu sou assim, polêmica nesse lugar, eu falo, não tem preparador, porque eu preciso que eles façam, né? Para que eles tenham coragem de falar com o ator, percam esse medo de falar com o ator. E aí, quando a gente vou incentivando eles a fazer esse processo junto, assim, junto com o elenco, eu sempre digo isso para os atores também. O roteirista, diretor, ele não pensou aquela pessoa por completo. Exato. São vocês que vão terminar de criar. Então, se essa pessoa é alérgica a tomate, se ela perdeu o primo num assalto, se a polícia matou o irmão dela, o que aconteceu? Coisas que você vai dar vida para esse personagem que cabe ao ator criar, né? Então, o ator, ele é coautor, sempre. Isso você que estava dizendo é muito bom, porque como você também escreve, eu imagino que você se sinta muito motivado para terminar de completar esse espectro, assim, né, que o roteirista começa a delinear e que a gente vem e dá a alma final, né, desse... E é interessante tu falar isso, porque, por exemplo, assim, eu acho massa quando a gente tem preparação, mas eu acho realmente também muito interessante quando você, por conta própria, faz suas pesquisas, né? E eu estou fazendo um projeto agora internacional
que é chamado Man on Fire, que é um projeto que está filmando para Netflix dos Estados Unidos. Que legal. E é a minha primeira experiência com outra língua, né? Assim, o meu personagem ele fala inglês e fala português, porque ele é brasileiro, mas ele fala inglês porque contracena lá com outras pessoas. E uma coisa que eu percebi num projeto norte-americano é que eles não têm preparador. Obrigada. Então, é isso que eu falo. É só no Brasil que tem essa função. É muito louco isso, porque assim, você vê eles... quando eu estava contracenando com o Yaya, que é o protagonista, eu via ele experimentando em cena vários tipos de várias formas. Ele mesmo ia fazendo. Às vezes ele falava um texto, falava can I do this again? E falava de novo, e falava de outra forma, e falava de outra forma, ia fazendo de outra forma, e a câmera ia rodando. Né? Então eu acho que é uma maneira deles trabalharem, porque eles não têm uma pessoa como a gente tem aqui, que é uma preparação. Né? Assim, então eu acho que é uma balança, é 50-50. Você tem que ser pronto, você também, você tem que vir com tuas ideias, com tua inovação. E se tem uma pessoa para te ajudar, ótimo também, mas se não tiver, o que é que você faz? Né? Então, você também tem que estar com tudo para ir para cima. Né? Assim, então, foi muito legal você falar isso, que eu acho que os projetos norte-americanos são assim, né? E o jeito de fazer cinema de cada país também é diferente. É diferente, exato. né? Eu imagino que lá... Você tem um trailer? Tenho. Ai, meu sonho. Ai, é legal. Depois eu mostro no vídeo. Mas é interessante. Mas não é um trailer. Mas é um trailer. Mas tem seu nome, esse Tomás aqui na portinha. É o nome do personagem. Não bota o nome do ator. Ah, é? Eu não sei se... Primeira experiência. Escreve, cola. Vou mandar uma foto pra você. Mas é interessante, quando eu vi o trailer, eu disse, caramba, tem um trailer. Pois é. Nossa, eu sou sofá, muito... tem sofá no trailer, sofá, tem banheirinho. Que amor. Banheirinho já é tudo. Exato, a gente luta no Brasil para ter uma sala de espera que não é a maquiagem, que não é o figurino, né? Exatamente. Enfim, eu sou uma militante dos direitos dos atores, né? Eu sou uma líder sindical, delegada sindical. Então eu sou muito ligada com essa coisa dos direitos do ator, tá ali justamente, falando que você tem um trailer, a importância desse espaço de concentração, né? Do momento antes de você entrar em cena. Você tem, dentro do seu ritual, algo que você faz para se concentrar, quando você sabe que daqui a pouquinho o AD vai chegar e falar, vamos, Tomás, é sua hora. Cara, é muito engraçado. Eu acho que eu sou um cara fora da caixa, porque todo mundo me pergunta como é que tu consegue virar a chave. Porque, por exemplo, Bárbara, por exemplo, né, a sua aluna, ela estava falando, né, Tomás é legal e tal, porque às vezes antes de entrar em cena, eu tô conversando. Eu acho que quando eu me sinto bem no trabalho, eu acho que essa é a minha chave, entendeu? Assim, acho de prazer, né? É de prazer, exato. Claro que se é uma cena que eu tenho que chorar, ou tô triste, ou tô não sei o que lá, não sei lá, eu pego 3 minutinhos pra mim, porque na verdade que eu já estudo antes. Eu não chego no set despreparado. Eu já chego sabendo a intenção do dia. Mas eu não sou aquele ator de processo que fica com o personagem desde que bota o pé no set até o momento que sai do set. Não fala comigo que eu tô concentrado. Exato, também não julgo quem faz isso, mas eu não sou desse. É porque eu gosto de olhar pra você e perguntar na hora do almoço, falar, e aí, como é que foi seu dia hoje? Como é que tá sendo? Como é que foi ontem? Eu quero saber das coisas. Isso talvez pra mim seja um tipo de concentração, porque eu vou me imbuindo disso e de repente se uma pessoa me conta uma história que, posso pegar isso aqui pra mim e levar como um sentimento para a cena, de repente, sabe? Então, às vezes, para minha concentração, o que é que eu faço? Se é uma cena muito densa, eu vou continuar brincando e tal, mas eu me desvencilho por uns 2, 3 minutinhos, só para entrar, quando alguém fala assim, vamos lá, vamos rodar, pessoal, esse é o momento em que eu já ligo minha chave, paro, fecho os olhos, respiro fundo, e às vezes eu fico com o olho fechado até falar assim, foi som... foi câmera, quando fala foi câmera, é a hora que eu abro o olho. Então, às vezes eu tenho esse momento. Antes de qualquer coisa, quando eu tô de olho fechado, tô lá concentrado, vai som, foi câmera, aí eu abro o olho. Então, às vezes eu tenho essa minha chave interna aí. Olha só, isso é um ritual de concentração, né? Concentrar significa mesmo, né? Centro é óbvio. Então, é centrar em você mesmo. Né? Exatamente. Tô presente aqui. E eu acho muito legal você falar isso, porque uma das coisas que eu também trabalho em aula é a coisa do brincar, do jogo, né? Eu sempre falo, atuar, play, brincar. É uma grande brincadeira, mesmo que a história seja triste. Então, exato. A gente tem que aquecer esse estado brincante. Eu acho que o teu jeito sarrista de personalidade te deixa já aquecido para o jogo, para o estado de ego da criança, né? Que não é, que é o lugar que você tem que estar, da brincadeira. É porque eu não posso jogar sozinho, né? Se eu não tô em cena sozinho, se eu tenho eu e você fazendo uma cena, eu não posso estar olhando para um vazio.
né? Eu tô olhando para você, o que é que você vai me dar? Se você faz esse gesto, o que é que você está querendo me dar com isso? Se você me abre um sorriso, por que você me abre um sorriso? De repente, isso pode rolar uma cena que é fora do roteiro, mas dentro de uma improvisação. Então isso é maravilhoso, isso enriquece. O diretor ou a diretora pode dizer, nossa, vamos fazer mais uma dessa, porque de repente a gente trouxe algo que ninguém estava esperando, sabe? Então esse jogo é importante, olhar no olho do outro é importante. Eu gosto de olhar no olho do outro, né? Eu não venho com uma coisa só decorada. Às vezes eu venho decorado, mas esperando entender se você vai me dar algo diferente. Como, né? Que eu vou te afetar, né? Porque de repente você pode dizer que foi o caso desse Men on Fire que eu tô fazendo, que um cara lá deu um improviso num texto em inglês e eu não sabia que tinha esse texto em inglês dele, mas eu passei uns 5 segundos olhando assim e foi ótimo, porque minha cara foi para um outro lugar, entendeu? E depois a gente conversou e foi ótimo, sabe? Então às vezes a gente tem que estar pronto para o jogo do outro também, isso é muito bacana. E você sente falta do palco, Tomás? Peraí, um momento. Eu sinto. Eu também. Vamos fazer uma peça juntos. Vamos escrever. Cortar aqui, a gente vai escrever, viu, pessoal? Calma. Mas eu também sinto vontade. Eu sinto muita saudade. Porque é massa, né? Teatro é lindo. É uma vida... Então, é como eu estava falando no início aqui. Né? Está ali presente o corpo inteiro. Porque é uma outra escola. Eu acho que é a escola base, realmente, de todas as outras artes. Sabe, assim, eu acho que é o que me deu muito caldo para meu suco nunca acabar. Assim, talvez um dia acabe, né? Não sei, mas por enquanto ele tá muito cheio ainda. Eu bebo e ele continua cheio, né? Nossa, que metáfora bonita, até eu me surpreendo às vezes. Mas... o meu talento pessoal. Mas, por exemplo, eu tô surfando muito agora na onda do audiovisual, porque... vou ser sincero, tem muitos projetos do audiovisual chegando para mim, onde eu posso, a gente tava falando no início, onde eu posso escolher. Pô, que bom que eu cheguei aqui, suei muito para chegar e com certeza você vai chegar, né? Porque é só se dedicar, é difícil, mas não é impossível, né? E eu acho que essa crescente dos streamings no Brasil fazem com que eu ainda queira trabalhar mais com o cinema, com as séries, né? E com novela, né? Porque, querendo ou não, assim, infelizmente no nosso país o teatro não paga tão bem, né? O governo ainda é escasso nesse sentido, né? Assim, principalmente no Nordeste, que é de onde eu venho, sou de Recife, Pernambuco, e lá as leis assim, de incentivo à cultura existem, mas não existem, às vezes é 100 mil reais para agregar 3 projetos numa concorrência do Nordeste inteiro. Então é um absurdo, sabe assim? Então, você tem que fazer uma peça, às vezes, com 10 mil reais. Que inclui ensaio, montagem e temporada. E você vai pagar todo mundo ganha R$1.000, ninguém vive disso. Ninguém vive de nada, né? Eu já fiz peça ganhando R$7 no final de semana. Então, enfim, é horrível essas coisas, né? Mas é isso, né? Então eu tô surfando. Mas quem sabe um dia eu volto pro teatro. Não, com Quem certeza. sabe eu volto pro teatro com você, então. Olha só, assina aqui, na real, eu já fiz um contrato, olha. Gente, dizendo, olha... Pode assinar aqui. Tomás vai ficar... Eu topo, tô com saudade de atuar em geral. Vanessa, por que você não tá atuando? Agora virou pra mim. Vamos lá, eu queria saber por que eles não deixam, eu tenho muito trabalho, muito problema. Aquele menino ali, ó, essa menina aqui. Então, vocês meninos estão sempre pra... Não, eu fiz bastante, né? Não fiz tanta coisa assim, mas eu produzi meus espetáculos e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar na IC, eu me apaixonei por educação. É muito legal formar artistas, é muito legal olhar pra juventude, tipo, encaminhar, empurrar eles pra direção que eles querem ir, sabe? Olhar e ver que eles estão meio perdidinhos da cola, botar em pé, dar um banho, sabe? Tipo, tem uma fase, assim, que eles precisam. Eu tenho um prazer de fazer isso. Nem todo dia eu sou legal, não. Tem dia que eu brigo. Mas é bom também, que você tem que aprender, eles têm que aprender também, que não é todo dia que é um beijinho aqui, não. Sim, é um processo, né? É isso que é difícil para essa juventude, né? Para essa geração. Essa geração entender, assim, porque eles querem... Eu falo, cara, vocês são muito Nespresso, sabe? Vocês querem muito apertar o botão e o café pronto. É muito Vai louco botar mesmo. A água no bule, acender o fósforo, exato. Botar um negocinho, esperar esquentar. Põe um negócio... É um processo, o cinema é feito, é artesanal. Exatamente. E os resultados não vão ser rápidos, a gente tem 2 anos com eles, então é um processo para eles amadurecerem, para eles aprenderem. Eles querem, num mês depois, estar sabendo. Mas, eu não tive aula de técnica. Calma, amor. E é engraçado você falar isso, porque o que eu sinto falta do teatro
é que na época que eu fazia teatro, os processos duravam às vezes 9 meses, 6 meses para montar uma peça. Hoje é 2 e olhe lá, sabe? Sim. Adorava. 9 dias de ensaio. 9 dias, exatamente, né? Exatamente. Eu adorava esse processo onde a gente tinha um tempo de desmiuçar tudo assim, enfim. O último espetáculo que eu fiz foi um musical chamado Lampião e Lancelote. Oh. E aí eu ia te perguntar do teu Lampião. Eu sou louca por cordel, apaixonada. É um projeto que eu idealizei, na real. Esse projeto do... Guerreiros do Sol? Guerreiros do Sol. Como foi para você se aproximar desse personagem? Pensando nessa distância que existe, né? De Lampião ser um herói bandido, um bandido herói, essa ambivalência dessa figura, né? Das atrocidades que cometeu, das pessoas que defendeu. É tão difícil defender um personagem. Como que você se aproximou dele, assim, para conseguir construir esse lugar de empatia? Pergunta muito boa. Você é boa nisso, né? Você sabe fazer... O quê? Perguntas? Bom. Mas eu queria dizer, assim, que falar sobre o cangaço é uma coisa... É uma corda bamba, porque tem muita gente ainda que não entende muito bem o que o cangaço quis dizer ou o que foi exatamente. Né? Eu acho a ideologia do cangaço suprema interessante. O que quer dizer, né? Antigamente a lei era dos mais fortes, né? E os coronéis, né, eram quem mandavam, porque tinham dinheiro, compravam. Ainda existem pessoas que compram polícias ou outras instituições, infelizmente ainda há hoje em dia. Mas antigamente, quando era a morte na certa, né? Assim, então, a lei era o do mais forte. E essas pessoas mais fracas, né, que se revoltavam, começaram a criar algo dentro disso para tentar bater de frente, e foi onde começou a se surgir o cangaço. Porém, quando o cangaço ganha esse poder, muitas pessoas se perdem, porque o poder na mão do homem, e eu digo... do homem mesmo, assim, homem é muito triste, né? Assim, do gênero homem, não da humanidade. Exatamente, né? Porque a gente, infelizmente, até hoje, se a gente for entender a história da sociedade, os homens gênero homem, que regeram a maioria dessas histórias, dessas guerras, dessas atrocidades todas. Então, quando o poder chega na cabeça de uma pessoa que você se sente o Deus, a deusa do universo, do planeta, isso acaba... te transformando, você se sente superior a todo mundo. Então o cangaço se perdeu nisso também. Então é onde eles estupravam mulheres, pegavam mulheres, crianças, levavam para dentro do cangaço, né? Não são todos os cangaceiros, mas... tornaram aquilo que eles queriam combater, né? Exatamente, se perderam dentro dessa ideologia. E para mim, construir o personagem do Guerreiros do Sol, né, que é uma próxima série, não é novela, que é uma próxima série do Globoplay, que depois vai entrar na TV aberta, foi muito importante eu estudar, porque eu fiz o Lampião, estudar toda essa ideologia, essa história, o cangaço. A gente não fala a história de Maria Bonita e Lampião 100%, é baseada, né, levemente, né, mas conta a história desse amor de Lampião e Maria Bonita e também de outros cangaceiros, né, de outras histórias possíveis que poderiam existir. Corisco, Dadaia, tem muitas pessoas, né, assim... Mas foi legal, sabe, eu ler quem foi o Lampião, mas eu construí uma coisa totalmente um pouco mais diferente, sabe, para não bater num estereótipo do que era o cangaceiro. Então, tentei trazer um pouco da ingenuidade do Tomás, tentei trazer um pouco da felicidade do Tomás, né? Eu sempre coloco um pouco da minha pimenta, do meu sal que eu tenho, para dentro de um personagem que já existe e transformar isso, né, assim, então... eu e foi uma honra fazer o Lampião, querendo ou não, porque Lampião para mim é muito significativo, né? Eu sendo do Nordeste, é uma lenda no Nordeste, não só no Nordeste, mas para os nordestinos. Eu acho que fazer Lampião para um ator no Brasil é como um ator inglês fazer Hamlet, sabe? Exato, exatamente. Pensando que Hamlet não é um personagem real, né? Mas enfim, talvez a minha analogia não seja Não, mas ideal, eu entendo exatamente o que você quer dizer, a força. Desafio, né? Porque Hamlet, querendo ou não, é uma grande história, é uma grande... né, ideologia, é uma grande maravilha. E o Lampião também. Então, para mim, foi essa honra, sabe? Assim, às vezes eu me sentia
poderoso, mas não no sentido de... Mas é engraçado isso, como o personagem entra em você mesmo. Porque quando eu tinha no texto que eu falava assim... Mas todo mundo tem vaidade, né? Tomás também. Todo mundo tem. E é normal. Que eu acho que você tem que ter, mas tem um limite, né? Você não pode passar uma ética social e passar por cima das outras pessoas. Mas o personagem pode, né? Exatamente. E você que tem sua ética, mas... Foi incrível. A Alina já fez um sinal que eu tenho que terminar o programa, mas eu não quero. Não, a gente vai passar mais umas 4 horas aqui ainda conversando. Depois você corta, a gente põe 2 edições. Mas a última, talvez seja a última pergunta, mas eu acho importante porque... Desculpa, eu falo demais, né? Já entendi. Não foi isso que eu disse. Tô brincando. Você está colocando palavras... O que você está querendo dizer com essa pergunta, Tomás? Olha lá, vamos jogar agora? A gente vai brincar de subtexto, é isso? Então se você está falando isso, quer dizer então que você... Mentira. Caramba, eu acreditei mesmo. Por que ela não volta, hein, gente? Brincando. Não, é sério, pergunta é séria. Não, é sério, mas eu tô brincando. Mentira, eu tô falando sério, mas tô brincando que eu tava brincando. Tá bom. O que eu ia falar era um pouco sobre... dentro do teu processo, assim, de todos os convites que você faz, tem uma coisa que o cinema, ele é representação, ele constrói imaginários, né? Então, o cinema, ele também é responsável pela representação que as pessoas começam a ter de valores, de visão de mundo, né? E aí, o que eu queria te perguntar é se você se incomoda quando você é convidado para fazer só um tipo de personagem. Entende? O Tomás ser chamado assim, eu vou fazer o matador, eu vou fazer o cangaceiro, né? Você entende a representação que colocar você numa caixa de um rótulo? O que eu acho lindo em Os Outros é que a gente vê você fazendo um pai de família que se apaixona pela vizinha gostosa, que é a Maeve, minha amiga, te amo. Você entende? Então, assim, tem ali a humanidade de uma vida... Você fica atento a esse tipo de convites? Fico muito atento, assim. Eu gosto, é interessante isso, que tem muita gente que fica realmente rotulado sei lá, um ator qualquer fica rotulado somente no personagem de ser um sertanejo, outro fica só rotulado de ser um comediante, e eu acho que a arte, ela engloba todos os gêneros, né, assim, então eu fico atento, assim, claro que, por isso que eu gosto de fazer personagens totalmente opostos. Engraçado isso, porque eu estava fazendo DNA do Crime, onde eu faço Sem Alma, que é um personagem... Não tem um sorriso durante a série, se você for perceber. Assim, é um personagem muito focado, muito determinado, um sincário, matador. E, ao mesmo tempo, estava lançando os outros, como você falou, Amâncio, que é aquela coisa mais pacata. Amâncio. O nome já fala, amado. E eu lembro que eu estava fazendo DNA, estreou DNA, estreou os outros... E a esposa de uma das pessoas que estavam trabalhando comigo lá, que era um dos egressos, que já foi do crime e hoje em dia não é do crime mais, é um empresário e tal, que a gente puxou para ter muita conversa e aprender mais sobre como foi o mundo do crime na época e tal, e contar várias histórias. Ele me contou uma história de que a esposa dele estava vendo a série Os Outros e falando, eu conheço esse cara. E de repente ela se deu conta, eu não acredito que esse babaca é o Sem Alma, sabe assim? Então essa diferença para mim é onde é o ouro da minha arte, né? Quando você não sabe que sou eu que estou fazendo e de repente você sabe que sou eu. Então assim, como que um ator ele pode se desvencilhar? Então eu fico muito dentro de saber se eu não vou ser rotulado ou não. Então eu tento escolher os projetos assim dentro disso, né? Então eu gosto de diversificar, é legal. Que bom. Tá acabando. Eu nem terminei minha água, eu tô achando que... Quer uma cerveja? Não fala isso. Olha, o último bate-bola que a gente vai brincar. Eita, você tem agora, ainda bem que eu sabia que eu não terminei a água por causa desse bate-bola. Tem um ator preferido? Um ator preferido... Ou alguém que você trabalhou que você admira? Não, eu gosto muito de... Eu tenho como referência muito boa, assim... Posso falar de internacional também, né? Assim, mas o Will Smith é uma referência muito grande pra mim. Que legal. Né? Eu gosto muito dele, assim. Eu acho que ele tem uns trabalhos massa, assim. Wagner Moura é um cara que eu pude contracenar e eu vejo uma seriedade que ele toma realmente no processo, como ele é natural nisso. Né? Enfim, eu acho que tem alguns assim, mas esses dois são que eu lembro agora. A atriz favorita é a Maeve, então eu não vou pular essa. Pronto, já respondeu. Obrigada. Diretor que admira? Mentira, pode responder espontaneamente, que é ela, tá? Mas eu vou responder assim. Maeve é maravilhosa mesmo, assim. A gente tem um jogo, a gente tá no terceiro trabalho juntos que a gente fez e a gente tem um jogo muito cênico, muito interessante. Sabe assim, eu pude aprender muito com Maeve e é engraçado que quando eu olho pra ela,
parece que a gente meio que sabe o que quer dizer, sabe? Porque, não sei, a gente bateu esse negócio assim, né? Mas a... Conexão profunda se chama. Bota isso. Maeve dessas pessoas. Mas eu acho Meryl Streep muito incrível, assim, enfim. Eu tenho várias referências, mas é que... Diretor que você admira? Kleber Mendonça é um dos diretores assim que eu admiro bastante. Acho que ele é muito engraçado e ele é muito sério ao mesmo tempo. É inteligente, a mente dele é muito grande. É difícil até de entender. O humor dele, exatamente. Assim, mas quieto, assim. é muito interessante. E ele sabe muito bem o que quer. Então, Kleber é o que eu admiro bastante. Admirável como diretor e como pessoa, né? E sem esquecer, né, que atrás do lado dele, né, tem uma grande mulher. Exatamente, Emily, maravilhosa. Sem Eles Emily, são realmente... Sem Emily não tem Kleber. Sem Kleber não tem Emily. Total. Melhor parceiro de cena? Acho que pode ser que... Melhor parceiro de cena, nossa, isso é tão difícil, porque cada um tem... Fala da Adriana, sei lá, pra gente falar dela. Então, porque cada um tem uma especificidade tão grande, mas a Adriana é maravilhosa mesmo, você falou. Você é amiga dela. Ela é maravilhosa. E ela é muito generosa também, assim. Eu fiquei nervoso quando eu fui contracenar com ela a primeira vez. Eu falei assim pra ela, Adriana, eu tô me tremendo um pouquinho. Ela, por quê? Eu falei, não, porque tu sabe, Adriana né? Esteves. Para, menino, com esse negócio. Enfim, mas a Adriana... Mas assim, é porque cada pessoa... Eu não consigo dizer um favorito, porque cada pessoa tem uma especificidade que me ensina, sabe? Maeve me ensina muita coisa, sabe? E é engraçado que ela... Por mais que eu trabalhei 3 vezes com ela, o próximo trabalho eu sei que ela vai me ensinar outra coisa, sabe? Então é isso, assim... Mas a Adriana realmente também você falou, foi um ícone dos grandes que eu trabalhei, né? Sim, que eu pude trabalhar. Sim. Tem medo, Tomás? Vamos terminar o programa aqui? Podemos pular. A gente pode pular essa pergunta. Um sonho... Não, vou falar do medo. Eu tenho medo. Não precisa, você não é obrigado. Não, mas agora eu quero dizer, porque eu tenho medo de travar e não ser criativo, assim, de que esse meu suco, como eu estava falando antes, meu copo esvazie e não consiga se encher em relação à arte. Tenho esse medo. Se acontecer, vai ser momentâneo. Espero. Um sonho? Que meu copo de suco se permaneça cheio. Enchendo. Mas o meu sonho que o meu copo de suco vire uma jarra. Pode ser essa metáfora. Mas o meu sonho, na verdade, é conquistar. Olha que coisa. Parece o cérebro do Pink, o cérebro. Mas eu quero conquistar o mundo, assim. Eu acho que eu quero ser um artista, não da fama pela fama, sim, mas que as pessoas me reconheçam pelo trabalho que eu faço, não só no Brasil, sabe? Esse é meu sonho. Um hobby que não tenha nada a ver com cinema? Jogo basquete, adoro jogar tênis, que eu não sei jogar bem. Passear com o cachorro. Jogo xadrez, adoro xadrez. Passear com o cachorro. Passear com meu filhotinho, T'Challa. Maravilhoso, quando eu tô com ele. Time do coração. Esporte Recife. Que é vermelho e preto. Flamengo, tá legal. Não, pera, eu não Flamengo. Ei, que esse isso? papel. Ei, tá rasurando aqui, falsificando documentação. Esporte Clube Recife subiu pra Série A agora. Eu não conhecia. Desculpa. Posso jogar aqui? Não. Água nela não, você vai ser demitido. Não vou fazer isso não. O diretor que mais gostou de trabalhar? Kleber, eu acho que por vários motivos. Chupa, Heitor. Mentira. Não, Heitor Dália é maravilhoso também. É melhor você falar, porque vai ter série 4 e vão te cortar, hein? Você fica esperto. Mas o Kleber, porque pelo momento que Bacurau foi também. Claro, sabe? que eu o acho Bacurau que representou, né? Todo mundo vai entender. Eu espero que sim, pessoal. Gente, quem veio depois do Kleber tem que entender, entendeu? Tá tudo certo. E uma cena favorita, assim, que você gravou na sua vida e fala, nossa, eu nunca vou esquecer esse dia. Caramba, aí olha, tá vendo essas perguntas? Que eu pulei de rapel do helicóptero. Uma cena favorita? Nossa, eu tinha que pensar umas meia hora antes de responder. Mas não vou conseguir dizer. Tá bom. Não vou conseguir, vou ficar te devendo essa. Tá. Então você volta outro dia pra gente continuar. Pronto, eu fiz isso de propósito. Exatamente. Então, na verdade, era isso. Você que assistiu o programa até agora, a gente vai precisar encerrar, porque a gente já estourou. Pergunta se talvez tenha uma que não precisa ser a favorita, mas que teve algum desafio que você teve que fazer, sabe? Porque cinema brasileiro é isso. É umas loucuras do tipo, subir no skate pra fazer um negócio no carro. Eu vou repetir a pergunta. A Alina tá se metendo aqui no meu programa. Desafiador. Com licença. Aí, mentira. A Lina acabou de perguntar para o Tomás se teve alguma cena desafiadora, de algum perrengue, que ele pode contar como curiosidade.
pensa que isso aqui vai virar causos, lendas do cinema. Lendas do cinema. Um dia vão falar assim, o Tomás disse pra aquela moça lá, Vanessa, que Era engraçado isso, porque realmente que apareceu assim, eu uma vivi tantas onça coisas. no meio da filmagem. Nunca apareceu. Mas assim, que eu posso falar de um desafio foi justamente de Guerreiros do Sol, assim, porque o sertão, ele não é para qualquer um, né? O sertão, ele é muito quente mesmo. E a gente representar o cangaço com aquelas roupas de antigamente, né? Eu acho que a temperatura nos últimos 60 anos deve ter subido bastante já. Então, um desafio para mim foi viver o personagem Lampião em Guerreiros do Sol nas vestimentas realmente que tinha couro, tinha o linho e tal, e fazer cenas de batalhas, né, com o gibão, o chapéu, enfim, e toda a história, o embornar, o peso. Acho que eu ficava pesando 25 quilos, um pouco a mais. Então esse foi um grande desafio de estar em cena, de quando cortava eu tinha que beber água, às vezes quase pensava que ia desmaiar e na ação voltar com todo o gás e sangue nos olhos. Então acho que esse foi um grande desafio que eu passei aí com o Lampião no sertão. Que bom, tô louca pra ver. Acho que vai ser bem bonito, acho que vocês vão gostar. Ah, que bom, já gostamos muito. Obrigada, Tomás. Eu que agradeço, né? Eu vou receber agora um grande cachê, vocês não sabem, para estar aqui, né? Eu imagino que vocês queiram saber quanto, mas eu não vou revelar, eu não posso. Brincadeira, eu estou muito feliz de estar aqui, eu agradeço muito, adoro conversar, isso poderia ser num bar, que eu ia falar também, não ia ter tempo de corte. Mas eu gosto muito de conversar e estou muito feliz de estar aqui no Caixa Preta. Obrigado mesmo, de verdade. Foi um prazer. E se você puder dar uma última palavra para aquela câmera ali, desejando uma mensagem para os alunos, atores e cineastas que querem palavras de Tomás Aquino para motivá-los a não desistir dos sonhos. Gente, saiam dessa brincadeira. Como eu já falei aqui no programa, a arte ela é muito difícil, mas ela não é impossível e ela é prazerosa, porque quando você transforma e que as pessoas reconhecem isso, nossa, você quase não dorme de tanta felicidade. Espero que vocês consigam isso para vocês.